Olá, boa tarde. Então, hoje vamos inaugurar os lives do SEC Braga, juntamente com o SEC Almada. Estou só à espera que a Mariana se junte aqui à conversa através, está bem? Através da página Bicircular. E então, hoje vamos falar sobre os resultados do evento global Around the Table. E aqui está a Mariana. Olá, consegues-me ouvir? Conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Também me consegues ouvir? Sim, sim. Estou aqui meio escurecida que eu tenho que, a esta hora, tenho que fechar um bocadinho as stories, então fico assim com este efeito super cinematográfico. Exato. Não, mas está bem, está perfeito. Então, Mariana, estava aqui só a introduzir brevemente, só disse que vamos partilhar os resultados do evento global Around the Table e do evento que fizemos em Portugal. Não sei se queres continuar aqui a apresentar o tema que vamos falar hoje. Sim. Sim, portanto, para quem ainda não me conhece, eu sou Mariana, a fundadora da Bicircular e a responsável do SEC Almada, do Circular Economy Club Almada. E estou aqui com a Filipa que organizou este evento, a primeira ação do Around the Table, um evento que foi dedicado em compreender a questão, como é que nós poderemos, através da economia circular e dos seus princípios, promover uma maior recuperação e uma maior e uma mais rápida recuperação das economias locais e também a criação de emprego através dos princípios da economia circular. E este foi um evento global, ele aconteceu em várias cidades do mundo. Aliás, tanto eu como a Filipa já reunimos com os representantes dos restantes Circular Economy Clubs que também dinamizaram este evento. Foi dinamizado na Austrália, Itália, no Brasil, em São Salvador da Bahia, que até nós fizemos uma participação nesse evento e eles também fizeram no nosso, e em outras cidades, no Japão. E efetivamente já estão a ser reunidas e compiladas as conclusões deste primeiro evento nos principais temas que surgiram, e em breve também vamos partilhar estas mesmas conclusões. Este evento foi um evento aberto e colaborativo, portanto, foi um evento que os participantes, em conjunto comigo e com a Filipa, estiveram então, através da metodologia de Design Thinking, a tentar então responder a várias questões que nós colocámos durante o evento e efetivamente compreender então o contexto por detrás desta questão inicial. Aqui o objetivo, isto vão ser 4 sessões, e o objetivo inicial desta sessão foi precisamente, em primeiro lugar, compreender o contexto, para a partir daqui e a partir destas ideias iniciais, começarmos então a desenvolver soluções concretas de como é que poderemos efetivamente criar uma estratégia e iniciativas que promovam, através da economia circular, uma mais rápida e uma melhor regeneração das nossas economias locais e da criação do emprego, porque de facto houve aqui muita coisa que alterou. Aos poucos e poucos parece que estamos, se bem que com muitas limitações, a regressar aqui a um pouco do que era a normalidade, mas muito provavelmente há muita coisa que é necessária de ser repensada. Há muita coisa que de facto não fazia sentido e que, ao invés de voltarmos aos antigos costumes, devemos aproveitar e tornar esta situação numa oportunidade, no sentido de perceber como é que poderemos fazer melhor, como é que nós podemos começar a fazer bem e efetivamente regenerar as nossas economias e as nossas sociedades. Nós, em termos dos vídeos que foram os vídeos da sessão, e bem como os recursos estão disponíveis tanto no YouTube, no canal da Bicircular, como no site da SEC Almada, que está no link da biografia da Bicircular, podem consultar e podem também ir acompanhando aqui os resultados através dessa apresentação que está lá disponível nesse mesmo link. Nós, durante esta sessão, fomos respondendo a várias questões que são relevantes no âmbito desta questão central, como é que podemos usar a economia circular de modo a promover a recuperação da economia, e depois, consoante as respostas que foram surgindo, nós organizámos, portanto, eu e a Filipa organizámos
as ideias que foram surgindo em tópicos, portanto, fomos compreender quais foram os principais temas que foram sendo elevados, portanto, durante as ideias, e organizámos então nesses temas que mais abordados foram. Um dos temas que surgiu e com muita relevância e que foi muito mencionado foi o tema da educação. E ia passar então a palavra à Filipa para ela falar um pouco então das ideias que surgiram no âmbito da educação. Lá está, foi um tópico muito popular e compreende-se porquê, não é? Porque na educação está a base da sociedade, do presente, do futuro e de facto algo também tem de mudar no nosso sistema de ensino, não é? Estes desafios que a pandemia colocou, as escolas a nível mundial tiveram que se adaptar a novos métodos e então, por que não introduzir estes conceitos da economia circular também em todos os níveis de ensino? Então, um tema que surgiu muito foi a necessidade do desenvolvimento e até treino de competências ligadas à economia circular, de valores também, algo mais basilar, não é? Os valores de respeito, de compreensão da importância da natureza, não é? E, portanto, haver nas escolas programas que não só trabalhem estes conceitos pela experiência, pelo contacto com a natureza, mas também uma ligação prática nas comunidades locais onde as escolas estão inseridas, portanto, e até desmistificar todos os padrões em que estamos imersos há décadas, não é? Portanto, nós entramos numa sociedade de consumo onde muito do que é considerado felicidade está associado a bens materiais e nesse sentido também vai ter de haver uma inversão de valores, até trabalhar, quem sabe, a nível da inteligência emocional, da ligação, da cooperação entre os pares. Portanto, passar muito mais para um nível mais comunitário e de cooperação e de partilha do que propriamente perpetuar este ciclo linear, que acaba por não ser um ciclo, não é? Esta economia linear em que estamos imersos e começar a pensar o mundo de uma forma mais sistémica, portanto, compreender como todos os sistemas estão correlacionados, como podem cooperar de forma a construirmos sociedades mais cooperativas, regenerativas e portanto, esta forma de perceber que os nossos atos e os nossos padrões não estão isolados e mais uma vez utilizar a natureza como inspiração. A biomimética fala-nos sobre isto, portanto, todas as lições, no fundo, estão lá. A tecnologia de ponta que está a ser desenvolvida atualmente a nível mundial tem muitas vezes inspiração nas bases da natureza, formas simbióticas como os sistemas se relacionam e então, no fundo, o que surgiu na nossa sessão foi muito traduzir isto por miúdos, para os miúdos, e para que sejam adultos também empreendedores, portanto, fomentar uma cidadania ativa, consciente, proativa, não é? Neste sentido. É mesmo crucial, foi um tema que surgiu, haver um estímulo desta capacidade empreendedora, este empoderamento dos estudantes, até em todos os níveis de ensino, não é? Portanto, criarmos condições nas escolas e educarmos para isto, não é? Para o encontrar soluções, mais do que focarmos nos problemas, encontrar soluções criativas que tenham um impacto positivo. Portanto, é crucial que isso seja introduzido de uma forma prática,
que os estudantes consigam perceber o impacto que podem ter e o poder que podem ter também, não é? Ao encontrar as soluções para os problemas neste sentido. E também a ligação das empresas às escolas, não é? Mais uma vez, talvez em todos os níveis de ensino faz todo o sentido esta ligação, exemplos, casos de inspiração, de sucesso, não é? E empreendedores que até partilhem todo o seu processo, portanto, e também os estudantes terem contacto com o mercado de trabalho antes de sequer terem de decidir qual o seu rumo, não é? Portanto, mostrar um espectro mais amplo do que é que podem fazer enquanto cidadãos e não esquecendo, aqui um último tópico, não só olhar para o futuro com as soluções, claro, mas sempre com os ensinamentos do passado. E com isto queremos dizer que também surgiu na sessão a necessidade do intercâmbio intergeracional de conhecimentos, porque percebemos que muito do know-how sobre reparação, reaproveitamento, etc., já era feito nas gerações anteriores, não é? E bem feito, portanto, perceber se calhar de que mais-valias as gerações anteriores ainda nos podem trazer em termos de conhecimento e fazer uma troca também, o que é que estas novas gerações têm para trocar com os mais velhos, por assim dizer. Portanto, esta comunidade integrativa e regeneradora como um todo, portanto, desde os 0 aos 100, por assim dizer, temos todos muito a aprender uns com os outros. Portanto, estes foram, assim, de forma muito geral, os tópicos ligados à educação e às comunidades locais. Portanto, surgiram outros tópicos e agora a Mariana vai falar do próximo. E só aqui, porque também ainda no âmbito da educação, há uma questão também muito pertinente e que a Filipa estava a referir, pronto, que é essencial introduzir aqui estes conceitos da economia circular em vários níveis de ensino. E é essencial, tanto a níveis, por exemplo, ao nível da primária, ao nível do ensino básico, mas também é crucial e talvez até mais urgente também introduzir no ensino profissional, nas universidades, porque o que é facto é que estes jovens vão entrar para o mercado de trabalho muito em breve, portanto, dentro de 3 anos ou menos, estes jovens vão entrar para o mercado de trabalho e é extremamente importante que eles já compreendam este modelo de economia circular e os pressupostos e princípios que ele propõe, para que eles também, e ao compreenderem e ao aceitarem este mesmo modelo, possam também serem agentes de mudança nas empresas e nas empresas que possam vir a trabalhar ou que possam vir a criar. E acho que é efetivamente extremamente... É bastante importante esta componente do ensino, até porque está na base da criação dos valores dos cidadãos, portanto, daí a sua importância. Ao nível das comunidades locais, que também foi um tema chapéu, um tema que também que estava associado a muitas das ideias que surgiram. Uma das questões que foi falada é que é importante ir ao encontro das pessoas. Portanto, às vezes surgem projetos que pretendem, de alguma forma, resolver os problemas de determinados públicos, mas muitas vezes eles fantasiam sobre os problemas que esses públicos têm. Portanto, muitas vezes eles não conhecem a realidade efetiva desses mesmos públicos. E para que se possam criar soluções que realmente vão ao encontro das necessidades reais, soluções circulares, mas que respondam às necessidades efetivas destes públicos, é importante ir ao encontro dos mesmos, incluí-los nos projetos, encontrar aqui iniciativas que promovam esta colaboração, porque tem existido um certo afastamento, das pessoas destas iniciativas comunitárias, o que é realmente negativo, é um ponto bastante negativo e que devem existir iniciativas que revertam esta situação.
Outra questão que foi também falada e que chegámos a comentar foi a questão de como as cidades e não só, estão cada vez mais a ser desenhadas para os carros. Portanto, cada vez mais as cidades já não são idealizadas para as pessoas. Já não existem, cada vez existem menos espaços ou é investido em espaços que as pessoas possam viver. E eu, por acaso, até me identifiquei bastante com este exemplo, porque eu recordo-me que quando era mais nova, que eu vivia num pátio onde não passavam carros e enquanto aí vivi, o espírito comunitário era muito mais forte. Eu conhecia todos os meus vizinhos, nós reuníamos muitas vezes no pátio e convivíamos. Logo, a união que vai existir entre essa comunidade acaba por ser muito superior e a cooperação também. A partilha de recursos e a entreajuda torna-se muito mais relevante. Quando existe esta empatia, porque quando existe um afastamento, esta empatia não é desenvolvida, logo este espírito de entreajuda também não é desenvolvido. E é importante esta parte do território, da forma como nós idealizamos e investimos nos espaços, é importante que se criem novamente espaços para as pessoas viverem, porque se nós olharmos para as localidades, mais de metade das ruas são destinadas aos carros. Muitas vezes as pessoas não têm sequer espaço para andarem, para poderem viver, para poderem andarem de bicicleta, para poderem passear, para poderem conviver com os seus vizinhos. E isto é uma questão extremamente importante. Eu, quando saí dessa casa onde residia, fui para um prédio onde eu passei a não conhecer os meus vizinhos, a não saber os nomes. E enquanto vivia nesse pátio, o convívio era muito mais ativo e entreajuda também. Logo, esta é uma questão também muito, muito interessante. Outra questão é que, muitas vezes, e em várias cidades, existem espaços que estão completamente inutilizados, espaços como, por exemplo, canteiros, ou até mesmo espaços que estão abandonados. E era bastante interessante que existisse um mapeamento destes espaços, os espaços que pertencem, por exemplo, aos municípios, e que existissem, por exemplo, concursos no sentido de alocar estes espaços a projetos circulares, como, por exemplo, a criação de hortas comunitárias, porque, de facto, elas começam já a aparecer, mas muitas vezes elas ainda estão distantes das pessoas, portanto, mesmo que as pessoas queiram participar, elas não conseguem porque têm que se deslocar em demasia para poderem ir a estes locais. E pessoas que às vezes queiram, por exemplo, fazer compostagem doméstica e que não tenham um espaço para depois produzir algo com esse mesmo composto, aqui poderiam ter uma oportunidade de reconectarem-se com a natureza e com a produção e efetivamente também minimizarem a sua pegada ambiental e a produção de lixo. Isso seria também bastante relevante. Outra questão que também foi abordada era que seria importante que nas localidades existissem uma espécie de hubs circulares, onde nesses espaços as pessoas pudessem partilhar recursos, onde pudessem reparar bens que têm e partilhar conhecimentos, como é que poderão efetivamente reparar, espaços onde elas possam efetivamente gerar esta entreajuda através dos princípios da economia circular. E o que é facto é que acontece, estes espaços já começam a aparecer mais uma vez nas grandes cidades, mas existem ainda muitas localidades do país que não têm nada deste tipo. E que seria bastante interessante no sentido de promover uma maior sensibilização e uma maior educação para estes princípios da economia circular. E até porque muitas vezes é mesmo difícil, as pessoas quando querem, às vezes, ter posturas eticamente mais corretas e mais ecológicas, às vezes é efetivamente difícil elas conseguirem fazer porque não têm também infraestruturas para que o consigam fazer, e estes espaços poderiam aqui ser um espaço de facilitação para estas iniciativas. Poderiam ser espaços físicos ou até apps online que facilitassem. Isto acontece muito ao nível das redes sociais, mas era relevante que existissem espaços formais, estruturados, e que permitissem estas trocas e estas partilhas. Outra questão que seria também muito interessante era uma maior ligação entre as empresas que estão estabelecidas nas comunidades com a própria comunidade e com as iniciativas circulares e sociais. Portanto, ao nível da responsabilidade social corporativa, era interessante que, ao invés de escolherem projetos
não digo de forma aleatória, mas seria interessante que esses projetos estivessem diretamente associados à sua comunidade local. Por exemplo, a Delta tem muito essa prática de dinamizar iniciativas que tenham um impacto direto na comunidade onde estão integrados, e é interessante que cada vez mais as empresas, não só as grandes empresas, mas também as pequenas e médias empresas começassem a dinamizar estas iniciativas de responsabilidade social, aliadas às iniciativas que já existem, por exemplo, o Circular Economy Clubs que existem localmente, e já existem alguns pelo nosso país, e que se ligassem a essas iniciativas de modo a promover a sua responsabilidade social. E outro, para terminar neste âmbito, e um ponto que também é essencial, a mobilidade. Já existem muitas iniciativas de mobilidade partilhada, no entanto, elas ainda falham muitas delas, não digo todas, mas ainda falham muito em incorporar os princípios da economia circular. Muitas vezes os próprios, por exemplo, aqui falando às vezes das trotinetes elétricas, das bicicletas elétricas partilhadas, muitas vezes elas nem sequer são idealizadas nesta perspectiva de estender a vida útil, permitir uma mais fácil manutenção através do próprio design modular, permitir aqui também um reintroduzir daquelas bicicletas em outras iniciativas quando elas já não estejam adequadas àquela iniciativa. Portanto, estes princípios, apesar de eles estarem enquadrados na economia de partilha, na economia circular os princípios muitas vezes falham. E era muito importante que estas iniciativas começassem-se também a fundir cada vez mais com aquilo que é os princípios da economia circular, de modo a potenciar as mais-valias destas iniciativas. Outro tópico também foi aqui falado, foi o tópico do emprego e das empresas regenerativas. Não foi, Filipe? Agora sou eu. Estou a ficar aqui meio escura. Estás aí no Twilight. Ora bem, então, sobre empregos e empresas regenerativas surgiram coisas também muito interessantes que vão bater um pouco ao que a Mariana estava agora a falar, da responsabilidade social até, e da necessidade de investirmos nos talentos, mas não só, no propósito das empresas, no propósito do trabalho. E até surgiu uma expressão muito engraçada do SEC da Austrália, em que eles usaram a expressão "não estamos à venda". Ou seja, cada vez mais, até me estou a arrepiar, cada vez mais as pessoas trabalham com uma missão, com um propósito, cada vez mais temos a necessidade de ter um impacto, não é? Portanto, o trabalho com um cumprir de sonhos, um trabalho que beneficia toda a gente, não é? Porque já não é possível, na evolução que estamos a ter a nível do mundo corporativo, empresarial, simplesmente extrair recursos e assoviar para o lado, não é? Hoje em dia o foco está, sem dúvida, na sustentabilidade, na responsabilidade social. É um caminho que já é o caminho, não é só o caminho do futuro, já é o caminho do presente, e quem não estiver nele já está desatualizado, portanto, e então surgiu muito isto, captar talentos e trabalhar os recursos humanos também nesta vertente do bom impacto, não é? E também através de projetos multidisciplinares, onde haja uma partilha de diversos interesses, conhecimentos, portanto, fomentar algo mais, portanto, as trocas entre as pessoas, porque não trocar know-how, serviços, até materiais ou recursos entre elas, e que isso até seja promovido dentro das próprias equipas, não é? Portanto, se alguém sabe mais sobre cozinha regenerativa, outro sabe mais sobre a reparação de roupa, por exemplo, ou haver uma partilha de materiais. Há alguns projetos
que tem a ver com armários partilhados, o Library of Things, portanto, em que as pessoas temos, por exemplo, ferramentas ou objetos que usamos de vez em quando. Não precisamos de os possuir, por assim dizer, não precisamos ser donos das coisas, não precisamos de comprar e extrair mais recursos. Portanto, haver aqui uma partilha também desses mesmos recursos, não só a nível da comunidade, mas também mesmo, porque não, a nível empresarial. E até de serviços, não é? Portanto, é interessante esta nova ótica na economia circular, portanto, não dependermos da extração de recursos e muitas vezes também não dependermos do próprio dinheiro, não é? Para os obter. E nesta partilha a soma das partes é maior que o todo, não é? Estou a dizer bem, certo? Portanto, isto excede o que se está a fazer, o que se cria aqui é um clima de cooperação e de abertura e co-criação de novas possibilidades. Portanto, esta parte também foi focada e é muito importante nesta nova sociedade que estamos aqui a aprender a reconstruir e também lá está, através das redes locais, identificar oportunidades circulares ou então projetos que já existam nas comunidades e haver essa articulação entre as empresas e o que já existe e promover simbioses entre elas. E isso gera também um acrescentar de valor, que é também uma oportunidade de negócio para todos, porque também é disso que a economia circular se trata, de uma oportunidade, acima de tudo é uma oportunidade de negócio. E, portanto, só que esse negócio tem que ser reinventado, tem que ser redesenhado, temos que sair de fora dos modelos tradicionais, não é? Está mais que visto. E então, outros tópicos que surgiram foi precisamente implementar novos modelos de negócio, não só isso, mas também atuar sobre a formação especializada das equipas, portanto, muitas empresas ainda não têm formação ou não têm conhecimento suficiente ao nível da economia circular, sequer para aprender, ou seja, ser possível de aplicar novos modelos, portanto, pôr as pessoas a falar a mesma linguagem, digamos assim. E também outro tópico que surgiu foi a importância dos incentivos ao empreendedorismo circular. Portanto, hoje em dia já vão existindo algumas oportunidades de financiamento, mas tornar isso muito mais dinâmico, não é? Através de concursos, desafios, até mesmo mentoria a este nível. E isto, neste caso estamos a falar de empresas, não é? Mas também dar essa abertura às outras elos da comunidade local, não é? E na parte da investigação, portanto, é importante continuar, porque já está a ser feito esse trabalho, mas continuar e aumentar e reforçar esse trabalho da investigação a nível da eco-inovação. Portanto, tanto a nível de materiais, da logística, dos serviços, dos produtos, encontrar aqui novas formas de fazer as coisas e fazer o negócio e a partir daí sim criar mais facilmente e testar modelos piloto com novos modelos de negócio e de forma mais dinâmica, ou seja, poder testá-los de uma forma mais livre, mais dinâmica, mais articulada, como estava a dizer a Mariana há bocado, com as necessidades locais, ou seja, não lançar uma ideia só porque sim, mas sim também auscultar o que é que está a ser feito e o que é necessário nas comunidades em que se está inserido e portanto, foi muito a nível
deste impacto e da necessidade de uma lufada de ar fresco nos negócios e do estabelecimento de simbioses e de reforçar o know-how sobre economia circular que mais falamos no nosso evento, o nosso primeiro evento do Around Table. Só que agora, como vai falar a Mariana, também identificamos alguns desafios e algumas aprendizagens que temos de fazer para esta transição acontecer. Agora é a tua parte. Sim, e por acaso foi interessante nesta questão de promover a partilha dentro das empresas. Eu e a Filipa participámos num programa da Ellen MacArthur Foundation que aconteceu aqui há uns meses. E numa dos workshops que nós estávamos a participar, eles falaram de uma coisa muito interessante, que eles têm uma espécie de Library of Things dentro da Ellen MacArthur Foundation, onde partilham vários recursos, ou seja, onde eles trocam, por exemplo, ferramentas, livros, roupa, e eles têm um espaço dedicado a essa troca, onde as pessoas podem colocar esses recursos para partilha, portanto, recursos que não utilizam com tanta frequência, mas podem ser úteis para outras pessoas e as outras pessoas escusam de os comprar e eles assim podem realmente partilhar estes mesmos recursos dentro da própria empresa. E, portanto, estas sinergias de partilha de conhecimentos, partilha de recursos dentro desta comunidade que normalmente já tem uma maior ligação é bastante interessante. E outra questão que também queria antes de sublinhar era a questão, ainda ao nível da educação, muitas vezes estão a ser desenvolvidos estudos ao nível de projetos de licenciatura, de teses de dissertações de mestrado, teses de doutoramento, e essas teses na altura são desenvolvidas e depois quando termina, portanto, ficam ali armazenadas e parece que nunca mais são utilizadas. E era muito importante que houvesse uma maior interligação, como a Filipa já referiu, também neste âmbito e uma maior participação e envio também destas informações às empresas para que elas também pudessem aproveitar este conhecimento que está a ser desenvolvido e que é conhecimento válido, no sentido de aplicar e de terem novas ideias e descobrirem novos materiais, novas potenciais iniciativas que se podem gerar através de subprodutos, por exemplo, e novos modelos de negócios e outras questões. Ao nível dos principais desafios, e agora para terminar, aqui 4 questões que nós identificamos. Uma delas é os descartáveis. Parece que temos aqui um passo atrás, não é? Com esta questão, portanto, da atual pandemia e devido a questões de segurança, os descartáveis aumentaram, a utilização dos descartáveis que estava a diminuir voltou a aumentar exponencialmente e obviamente é um problema. E não só a nível dos takeaway, porque houve aqui um aumento também muito do recurso ao takeaway, mas também no sentido dos materiais de segurança e higiene, como máscaras, luvas, entre outros materiais, até álcool gel, portanto, todos esses materiais, houve um grande aumento exponencial do consumo e de facto há aqui um problema dos descartáveis, que muitas vezes ainda não existe uma segunda utilização para esses produtos e que estão aqui a gerar um aumento da produção de resíduos. Ao nível social, uma questão muito interessante, mas que é um pouco assustadora, mas que tem vindo a acontecer, é que as pessoas têm havido um desânimo geral, portanto, tem havido um aumento de depressões, tem havido um aumento do sentimento de isolamento, um menor apoio, às vezes até ao nível familiar, porque esta questão do distanciamento social, eu uma vez referi, e eu acho que a expressão distanciamento social talvez tenha criado aqui também uma barreira ao nível da ligação social. Pronto, acho que as pessoas, para além de se terem distanciado fisicamente, também se distanciaram de certa forma emocionalmente. De certa forma foram para a sua bolha, não estou a dizer que toda a gente, mas algumas pessoas passaram por isto e sentiram-se mais isoladas, sentiram-se assoberbadas, sentiram-se mais depressivas, algumas até entraram em estados mais depressivos, e é uma questão que realmente tem que ser combatida e é um desafio também extremamente complexo, mas que tem que ser abraçado de modo a poder ser trabalhado. As empresas têm aqui um grande desafio também, que é as incertezas, não é? É muito difícil planear nos dias de hoje para uma empresa, porque não sabemos muito bem como é que vai ser o dia da manhã. Temos que desenhar inúmeros cenários, porque podem acontecer inúmeras coisas, não sabemos se vai existir um novo
um novo lockdown, portanto, se vai haver um novo período de quarentena, portanto, não sabemos muito bem como é que as coisas vão desenvolver. E para as empresas é complicado realmente planear, isto também é obviamente um desafio. As comunidades, dado também, associado aqui à questão social e dado este aumento de sentimento de isolamento, de sentimento de desânimo, também, de certa forma, têm ficado um pouco mais, as pessoas têm ficado um pouco mais inertes, portanto, existe uma maior inércia e um menor envolvimento das pessoas. Eu, por exemplo, aqui nas iniciativas sociais, aqui na minha zona, tenho notado que houve muitas pessoas que se afastaram, até por receio devido à questão da pandemia, e então este envolvimento reduz, e logo a resiliência que existe ao nível comunitário também reduz, e é também um desafio. A nível das aprendizagens, principais aprendizagens, compreendemos que é necessário reeducar para colaborar, porque parece que, de certa forma, as pessoas desaprenderam como é que poderão colaborar e às vezes até têm algum receio, alguma timidez neste processo de colaboração. E é importante que isto se torne algo natural e algo que efetivamente as pessoas se sintam bem ao fazer e que percebam o valor associado a esta colaboração, porque só se nos unirmos através das nossas competências ligadas é que poderemos ser mais resilientes. A importância de partilharmos ideias e disseminarmos estas ideias. Portanto, cada vez mais este conceito de concorrência, o conceito pelo menos atual de concorrência é um conceito que começa a ficar desatualizado e temos que passar desta ideia de concorrência para a ideia de colaboração, porque faz muito mais sentido se formos a analisar profundamente do que a concorrência no seu atual modelo. E depois, a importância do desenvolvimento de redes que unam agentes de mudança, redes que unam os ativistas com as empresas, com as entidades sociais, com os municípios e que permitam que todos estes agentes discutam, colaborem e desenvolvam ideias em colaboração para que também exista esta ligação de competências e para que também estas possam se tornar mais fortes. Como referido no início, esta fase foi apenas para compreendermos um pouco o contexto. Nós agora vamos pegar então nestes tópicos e a próxima fase, que é em setembro, será no sentido de então começar a desenvolver ideias concretas de modo a ir ao encontro destes tópicos que foram identificados. Uma das ideias que temos foi lançado dia 21/7, a visão estratégica para o plano de recuperação da economia de Portugal e está aberto para feedback e nós queríamos, aliar este documento às conclusões que retiramos e fazer um documento no sentido de enviar como um feedback e também iremos, se alguém quiser colaborar na elaboração deste documento, pode entrar em contacto tanto com a Filipa como comigo e achamos que era algo muito interessante. Filipa, para terminar... Ora, então, para terminar, só para dizer que também todos os recursos inerentes a este evento do Around Table e esta primeira sessão que fizemos estão no link da bio do B-Circular e também vão estar no nosso do SEC Braga. Esse link vou atualizar, eu acho que agora só temos o do YouTube. Portanto, temos lá todos os vídeos, estão todos divididos por tópicos e também um ficheiro com todos os resultados que falamos aqui hoje e portanto, reforçar, lá está, a ideia deste evento é mesmo colaborativa, de cocriação de novas soluções, o foco nas soluções e, portanto, também um exercício de cidadania ativa da nossa parte, tanto do SEC Braga como o SEC Almada, e era um convite também a todos, portanto, reforçar um pouco isso, um convite a todos para se envolverem também nestes temas, que são temas de todos, não são temas reservados às empresas, às universidades, mas são assuntos de todos os cidadãos também, portanto, fiquem à vontade para nos contactar nesse sentido e pronto, acompanhar também os próximos passos do SEC Braga, do SEC Almada e penso que não tenho assim muito mais para, para dizer. Mariana, o que é que tens mais alguma coisa que achas que tenha ficado por dizer? Não, é só reforçar aquilo que estavas agora a referir, portanto, se isto, a SEC, o Circular Economy Club,
existe já em vários pontos do país, portanto não é só o SEC Braga e o SEC Almada, existe também em Faro, no Porto, em Lisboa, portanto existem vários destes clubes espalhados pelo país. É uma iniciativa 100% voluntária, sem fins lucrativos. O objetivo é que efetivamente os cidadãos possam ser capacitados e empoderados, portanto não existe aqui uma expressão muito portuguesa para esta palavra, mas empoderados no sentido de terem aqui o conhecimento e as ferramentas que eles necessitam para fazer parte desta transformação e para serem agentes ativos e que promovem efetivamente esta transformação e que interagem com os agentes locais de modo a acelerar esta transição. Portanto, se tiverem interesse em fazer parte de uma destas iniciativas, entrem em contato comigo ou com o Filipe ou com um outro clube que esteja no nosso país e espero poder falar convosco em breve. Mariana, está só aqui uma pergunta da Filipa, a perguntar se temos alguma relação com o Circular Economy Portugal. Não, o Circular Economy Club é realmente uma rede de network internacional, existem mais de 140 países, atua de forma independente e, portanto, a ideia é mesmo que os cidadãos se juntem, portanto, nos chapters que existem em várias cidades do mundo, agora nem sei os números, já são mais de 5.000 membros e, portanto, para pensar quais são os desafios da economia circular nas comunidades onde se inserem e também quais são as soluções, portanto, criar essas mesmas soluções e a divulgar também, portanto, a economia circular nas comunidades. Portanto, não temos nenhuma relação institucional, mas sem dúvida que seria interessante haver essa articulação. Tanto que eu quando sei, já existe. Portanto, a Circular Economy Portugal está associada à Circular Economy Club de Lisboa e de Lisboa, sim, porque um dos membros da Circular Economy Portugal esteve numa das reuniões da Circular Economy Club Almada e, inclusive, segundo o que foi indicado, eles participaram de uma das primeiras iniciativas organizadas por eles, que foi a iniciativa de mapear os projetos que existiam ao nível de projetos circulares, que é também um dos eventos que nós queremos organizar em Almada, em Lisboa, e eles estiveram envolvidos, foram co-organizadores, se não estou em erro, dessa iniciativa. Portanto, existe uma ligação enquanto parceria, penso eu, sim. Exato. Mas não de base, não institucional, lá está, mas sim, portanto, aliás, a ideia é mesmo essa, articular com as instituições e com as entidades locais, não é? E sem dúvida que o caminho é mesmo esse. Pronto, é assim, acho que podemos dar por concluído, tínhamos estimado 30 minutos, foi um bocadinho mais. Mas pronto, tínhamos muito para partilhar. Sim, também se houverem existirem mais perguntas podem também enviar por mensagem e nós claro, iremos responder com todo o gosto a essas mesmas questões. É isso. Agradecer a todos aqueles que estiveram aqui connosco e até à próxima iniciativa. Espero contar convosco aqui na próxima sessão e ficamos ao dispor. Obrigada. É isso, obrigada e boa noite a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.